somos uma igreja, nós nascemos de novo. Deus nos chamou para a sua grandiosa obra. Somos de um reino, há uma missão. O presbítero Rafael diz que aqui nós somos peregrinos. Aqui não é o nosso lugar. Nós estamos aqui apenas de passagem. Nós estamos caminhando para um lugar eterno. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos uma missão de sermos igreja. A missão continua. Nós temos Atos dos Apóstolos, 28 capítulos, mas a obra da igreja não terminou. Obras do Espírito Santo que está na igreja para que ela continue escrevendo histórias. É o tempo de nós hoje escrevermos histórias, vivermos maravilhas, o extraordinário de Deus. Que alegria para nós é quando uma pessoa sem nenhuma esperança, a família já deu por entregue, a sociedade diz: esse aí não tem mais jeito, já tentou-se de tudo. Aí um dia ele ouve uma palavra poderosa, e aí o Espírito Santo em amor o convence, ele se torna uma nova criatura, e as pessoas olham e dizem: não é aquele que estava morto e agora reviveu? Assim como Lázaro, né? Que as pessoas iam lá para ver, tocar nele. Não era você que estava morto de 4 dias? Jesus ressuscitou. Quantos estão mortos espirituais? E de repente você vê aquela pessoa e diz: só Deus mesmo para mudar a história dessa pessoa. Então nós temos uma missão, e nós temos que despertar para isso. É uma missão minha e sua. E aí Deus colocou no meu coração um versículo que se encontra em Efésios, uma das cartas do apóstolo Paulo, no capítulo 5, no versículo 14, sobre esse despertar. Porque o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja, aos convertidos. Ele escreve essa carta, e no conteúdo dela ele fala da salvação, Josué, que ela não é por obras ou nem méritos nossos. Ele diz no capítulo 2 que a salvação é graça, não é pelos meus recursos humanos, pelo poder que nós podemos possuir aqui nessa terra, não é pelo nosso intelecto, mas é pela graça que nós somos salvos, e isso é para todos. Paulo continua dizendo que também nós devemos despertar, como nesse capítulo 5, versículo 14. O tempo ainda não se findou, ainda há uma missão para nós, para a igreja. Ele não está falando com as pessoas de fora, está falando com aqueles que estão dentro para alcançar aqueles de fora. E aí ele ainda vai dizer na mesma carta, de que nós temos uma luta, não física, que talvez alguém com um biotipo um pouco mais vantajado possa levar vantagens. Ele vai dizer que nós temos uma luta na atmosfera espiritual, nas potestades. O inimigo quer de todas as maneiras nos tragar e nos derrubar, quer roubar a nossa coroa. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está de pé vigie para não cair. Paulo vai dizer que nós nos devemos revestir de uma armadura no capítulo 6 para combater as hostes malignas do inimigo que lutam contra nós. Que carta maravilhosa!
leia ela. Mas nesse versículo 14, Paulo vai dizer: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, aleluia, e Cristo resplandecerá sobre ti, aleluia. É um hino da igreja primitiva esse versículo. Narra a obra de conversão da igreja. Que maravilha! E ele nos chama a atenção para um despertar como igreja do Senhor. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu quero compartilhar, e eu disse isso de manhã com muito temor e tremor, porque não quero ser aqui hipócrita para dizer a você o que você deve fazer e eu não estar fazendo. Essa palavra falou muito comigo. E nessa noite, com muito temor e tremor, não quero ser o hipócrita de falar para você, igreja, fazer aquilo que eu não esteja fazendo. Isso é hipocrisia. Não quero ser aqui um fariseu. O que é ser fariseu? Ser fariseu é acusar você, como se eu fosse diferente de vocês. Como aquele que orando: Senhor, tenha misericórdia daquele que está em pecado, daquele miserável, como se ele estivesse fora desse sistema. Eu me incluo também, e essa palavra também ministra a mim. E então eu quero, dentro da palavra, dentro desse desperta, em que Paulo nos chama a atenção, e isso ele está falando com a igreja, aleluia. Ele não está falando desperta lá fora, está falando conosco, igreja do Senhor, que passamos da morte para a vida, vivemos a conversão. E ele diz: então agora resplandeça Cristo em ti, para que o mundo então veja essa diferença. E aí Deus colocou no meu coração pelo menos 5 circunstâncias que nós devemos estar atentos nesse despertar que Paulo nos chama a atenção como igreja. E a primeira coisa é que nós, talvez você não esteja no sono, mas alguém talvez na sua casa esteja, alguém que você conhece esteja, e essa palavra vai te ajudar a ser um instrumento na vida dessa pessoa. Talvez você diga: graças a Deus, eu não me enquadro em nenhuma dessas 5 circunstâncias. Mas que bom, você vai aprender mais, vai fortalecer ainda mais, vai fazer com que você lembre ainda mais para ser um canal de bênçãos na vida de outros e lá fora. E a primeira circunstância é que nós precisamos nos despertar e que não venhamos cair e perder o discernimento espiritual. Não perder mais o discernimento espiritual. O que é isso, pastor? Quando você perde o discernimento espiritual, você perde a noção de que Deus é santo, e você sabe discernir o que é de Deus e o que é profano. É você saber o que é santo, o que é pecado. Quando se perde o discernimento espiritual, você perde essa noção de que Deus não está nesse lugar.
que Deus não compartilha com isso mais, que isso não é santo, mas é profano. Quando você perde o discernimento espiritual, você não percebe mais o quanto você está entristecendo o Espírito Santo, o quanto as tuas atitudes ferem o Deus Santo e soberano. Aí você compartilha, você apoia, você está no meio. Sabe por quê? Porque você já perdeu o discernimento espiritual. Tudo passou a ser normal. E o meu medo de ser aqui um mensageiro de Deus com a responsabilidade dessa igreja é de que nós, igreja do Senhor, não venhamos perder esse discernimento espiritual e não venhamos ser influenciados pelo mundo. Sabe? Puxa vida, agora é tudo normal. Se frequenta ambientes que Deus não está, e aquilo parece que não incomoda mais. Perda do discernimento espiritual. O que entra para a boca parece que não incomoda mais, porque perdeu o discernimento espiritual. O que sai da boca parece que não incomoda mais, porque perdeu o discernimento espiritual. Os ambientes que frequenta parece que não incomoda mais. Antes incomodava, antes rejeitava, mas agora aquele ambiente não incomoda mais. Perda do discernimento espiritual. O que se ouve, o que se fala, o que se vê, como se Deus não estivesse vendo todas as coisas. E a perda do discernimento espiritual é tão grave que a pessoa faz natural aquilo. Ele comete pecados como se aquilo fosse natural na sua vida. Por que isso? Porque já perdeu o discernimento espiritual. Não está mais incomodado com aquilo. Abandona a esposa, abandona os filhos, procura aqui prazeres, procura ali prazeres. Por quê? Porque já se perdeu o discernimento espiritual. E a igreja precisa se despertar, porque daqui a pouco nós estamos aqui vivendo como se estivéssemos lá fora, e isso parece natural. E quando alguém reage e prega uma palavra como essa, puxa vida, esse pastor está voltando ao passado, ele quer retroceder. Olha, as coisas mudaram, o mundo mudou, há um progresso, há uma mudança no mundo, e a igreja precisa se adequar a isso. Não, o mundo que tem que ser impactado com a igreja. Quando a igreja está acomodada, ela está perdendo o discernimento espiritual. Porque nunca a igreja será mundo, e nunca o mundo será igreja. A luz nunca será trevas. E aí, o pastor, você viu como é que ele está agindo? Quando se fala, quando se orienta, se revolta, não querem mais dar crédito, não quer mais ouvir uma orientação do ministério, do pastor, do professor da escola bíblica. Não, será que a igreja agora vai voltar ao passado? Isso aí foi na época lá daqueles do passado. A igreja, ela continua sendo a noiva intocável de Deus, e ela tem que permanecer ataviada, adornada, sem mancha, sem mácula, pronta, preparada para dizer: ora vem, Senhor Jesus. E ela só vai conseguir influenciar lá fora se ela for curada aqui dentro e despertada. E aí a gente ouve: a
A igreja lá no passado, a gente via um mover sobrenatural. Nossa, as pessoas falavam em línguas estranhas, havia muitos milagres. A igreja lá atrás, o povo chorava de molhar os bancos. Por que isso não acontece mais? Porque nós estamos perdendo o discernimento espiritual e estamos querendo trazer o mundo para dentro. Sabe por que acontecia milagres, sinais, prodígios e maravilhas? Porque o povo orava mais, porque o povo buscava mais, porque o povo jejuava mais, porque o povo buscava vigília. E hoje nós devemos nos despertar para isso, porque hoje está mais perto da volta de Cristo. Eu quero ver os sinais, vou buscar por isso. Vou despertar para que isso aconteça. Outra coisa é a decadência espiritual que está acontecendo. Quando você converteu, você talvez agora numa autoanálise vai se identificar com isso. Quando você se converteu, você queria ganhar o mundo para Jesus. Você queria falar de Jesus. Você não via a hora de chegar o momento do culto. Hoje é dia de culto. Você chegava primeiro que o irmão que abre a porta, esperando pelo momento do culto. Eu quero estar na igreja. Se você chegava, ajoelhava, orava, as lágrimas começavam a cair. Você recebia aquilo como alimento. Você recebia aquela palavra, dizia: Deus falou comigo, glória a Deus, eu vou para casa feliz. O irmãozinho cantou, glória a Deus. A irmã falou, que testemunho maravilhoso. Você chegava em casa, queria compartilhar. Olha o que Jesus falou nessa noite, olha o que Jesus fez. Olha, a irmã testemunhou, a irmã cantou, aquele fervor, a chama acesa. Olha, nós vamos fazer um culto no sítio lá do Uriçanga. Aquela multidão de gente para ir em cima do caminhão, segurando a corda, e balança para lá e balança para cá. Nós queremos ir para o culto. Eu lembro lá em Piauí, Luiz Juliano, no jipe, o jipe dele ia lotado, até assim pendendo de lado, as pessoas querendo ir evangelizar lá no sítio A, sítio B, as pessoas com sede de ganhar almas para Jesus, aquele fogo, aquele ânimo, querendo fazer, querendo dizer lá no trabalho: olha, Jesus pode mudar a tua vida. Lá na escola: Jesus pode mudar a tua vida. Pastor, o que o senhor quer que eu faça? O que precisa fazer? Aquele fervor espiritual. E hoje, como é que está a sua vida? Você está numa decadência espiritual? Desperta. Jesus te trouxe aqui porque Ele te ama. Desperta. Coloque azeite aí, para que o fogo esteja forte de novo. Coloque joelho no chão, aleluia. Coloque jejum, coloque consagração, coloque palavra, que você vai ver que a chama vai arder de novo. Você vai voltar a ter desejo de ser aquele crente ativo, com vontade de servir, de adorar e de fazer a obra do Senhor. Desperta. Como é que está a sua vida hoje? Como é que está a sua casa? Põe para mim aí, Rafael, 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Eli. Quem era Eli? Sacerdote. Samuel, quando Ana prometeu para Deus o seu filho, ela levou lá para Eli. Ele ficou lá. Ele era um grande sacerdote. E aí, olha o que diz no capítulo 2, versículo 22. Eli já era bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam
junto à entrada da tenda do encontro. Eli, o grande sacerdote. 4 situações aqui que aconteceu, depois você lê lá. As pessoas vinham informar do que estava acontecendo. O que os filhos de Eli estavam fazendo. Pelo menos 4 situações graves eles faziam. A primeira, quando a carne era levada para o sacrifício, antes de entregarem a gordura, eles pegavam a carne. Ou seja, antes de Deus, sou eu. Invertiam a situação. Segunda coisa grave que eles faziam, os filhos de Eli, é que antes do sacrifício, eles assavam a carne e comiam. Não cumpriam o ritual do sacrifício. Terceira coisa, eles roubavam aquilo que era depositado. Iam lá, puxa vida, olha o que foi colocado aqui. Isso aqui me interessa. Olha que lindo. É meu. Quarta coisa, eles adulteravam com as mulheres que serviam na tenda. E a decadência espiritual era tão grande, Josué, que para Eli isso se tornou natural. Olha que perigo que nós corremos. Isso não é natural nunca. Deus é amor, mas Ele é justiça. A decadência espiritual foi tão grande que Eli não percebe isso. E esse é o meu medo. Porque muitas vezes eu já sentei no primeiro banco dessa igreja ou de outras igrejas. Assim como está o meu irmão Diácono Alcides, presbítero Marcos. Você sabe o que está acontecendo atrás de você, Marcos? Será que tem alguém caído aí atrás? Alguém em pé? Tem alguém em pé atrás de você? Não, sem olhar. Tem? Você não sabe se tem ou não tem. É fácil sentar no primeiro banco. Estava cômodo para mim sentar no primeiro banco. Zona de conforto, assim como o Rony, está tranquilo, independente do que está acontecendo para trás. Mas um dia Deus me tirou dali para colocar aqui. E agora eu olho para vocês. Agora eu sei quando está faltando alguém aqui na igreja. Eu sofro, eu choro, percebo a ausência, porque Deus me colocou agora de frente com vocês. Pastor, que bom, agora o senhor é pastor. Mas eu sei também que Ele me colocando de frente com vocês, um dia eu prestarei conta de cada um de vocês. Um dia Deus vai cobrar conta de você, presbítero Eustáquio, de mim. Então isso me dá temor. Eu choro, mas eu sei que o meu Deus nos fortalece. Só que, meu irmão, minha irmã, você também não está isento. Você também é sacerdote lá na sua casa, com a sua família, e Deus vai cobrar de você também. Você, minha irmã, você, meu irmão. Qual a decadência espiritual que está na sua casa? Parece que tudo agora é normal. Lá o que acontece no ambiente da sua casa não é normal. Deus continua sendo o mesmo. Ele ainda continua velando pela sua palavra.
E às vezes a decadência espiritual é tão grande que as coisas acontecem no nosso lar como se fosse normal. O filho não é casado ainda, ele leva a namorada para dentro de casa, dorme com ela a noite toda e aquilo parece natural. Não é natural, é decadência espiritual. Leva-se bebida para dentro de casa. Ah, mas eu não estou bebendo. Mas você está concordando. Você é o sacerdote da sua casa. Eli foi informado, Eli não fez nada. E sabe o que aconteceu? Morreram todos os filhos de Eli. E ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu também. É isso que você quer? Desperta. Desperta, muda. Muda a história da sua família. Muda a história da sua casa. O que entra dentro da tua casa, o que sai da tua casa, o ambiente como está na sua casa. Vela pela sua família, meu irmão. Assim como eu tenho que velar por você, como sacerdote dessa igreja, diante da responsabilidade que Deus me deu, para que nós não venhamos cair na decadência espiritual, mas nos despertarmos para que o mundo veja a diferença em nós. Será que o seu vizinho entende que você é um cristão? Será? Quando o vizinho olha para o seu filho, para a sua filha, parece que é normal, né? Meu filho não vem mais para a igreja. Amém. Ah, por que, pastor? Ele não quer. Menino de 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos, filho não quer ir para a igreja. Amém, sabe? Eu não posso insistir porque não é por força. Você não ama o seu filho, você não ama a sua filha. Pastor, eu amo, não amo. Porque talvez você pague uma escola particular para ele, pensando no futuro dele, no futuro dela. Plano de saúde para ter uma boa assistência. Se precisar de uma internação, você tem um plano. Mas seu filho está indo para o inferno, você não está preocupado com isso. Pastor, mas que palavra dura é isso? Não existe outra opção, é céu ou inferno. Mas a decadência espiritual começa a ser tão natural que o filho... Olha, gente, tantas pessoas morrendo pela pandemia, tantas pessoas morrendo assassinadas, tantas pessoas morrendo de acidentes. Ontem, todo mundo sabe disso, está aí nas redes sociais, na mídia, nos noticiários. As pessoas foram passear, estavam tranquilos vendo a beleza, a natureza. Todo mundo sabe o que aconteceu. Lá no cânion caiu um paredão de pedras, matou 10 pessoas que estavam saudáveis, perfeitas, passeando. Talvez criaram-se uma expectativa do dia de ontem, fazer esse passeio. Findou ali a lida. Morreram passeando. Nós não sabemos o dia nem a hora. Por isso temos que nos despertar. Se estamos dentro desse quadro de uma decadência espiritual, Deus nos ama de tal maneira que nos trouxe aqui para ouvir essa palavra, para que hoje nós venhamos nos despertar para morar com Ele no céu, independente do dia e da hora. E eu louvo a Deus porque está aqui o meu filho, a minha nora, a filha que Deus nos deu, a minha filha, a minha esposa. Isso não tem dinheiro do mundo, não tem posição do mundo que pague isso. E você está acomodado com o que está acontecendo na sua casa, com a sua família, meu irmão. Lute, jejue, choro, joelho no chão. Ah, Senhor, busca meu filho. Ah, Senhor, busca minha filha. Senhor, busca meu pai, busca minha mãe. Não deixa que pereçam sem a salvação, sem o encontro com a verdade que liberta. Lute pela sua família, lute. Assim como eu tenho que lutar pela igreja do Senhor. Decadência.
Terceira coisa é a escassez da palavra. Como está a sua vida com a palavra de Deus? Como que você está? Ah, pastor, eu tenho lido aí um capítulo por dia. Muito bem, tem muitos que leem a Bíblia 3, 4, 5 vezes, todinha, de Gênesis a Apocalipse. Tem pessoas que leem 1, 2 capítulos por dia. Tem pessoas que têm até um conhecimento teológico da palavra. Se você conversar com um ateu, ele vai trabalhar com você na teologia dele, mas ele conhece a Bíblia. Mas a pergunta que eu quero fazer para você não é a quantidade de versículos que você lê. Não é a quantidade de capítulos, irmã Silvana, que se lê. O que eu quero perguntar para você: o quanto a palavra de Deus está falando com você? O quanto ela fala com você enquanto você está lendo? O quanto ela arde no seu coração quando você abre a Bíblia e lê um versículo? O quanto ela revela para você aquilo que Deus deseja? O quanto ela está ardendo em você? Porque sabe o que está acontecendo? As pessoas não estão sentindo mais o arder da palavra dentro do seu coração. Parece que está lendo qualquer literatura normal. Não, a Bíblia é obra do Espírito Santo, é revelação, tem que arder no nosso coração, tem que ter sentido. Nós temos que mergulhar, nós temos que entender aquilo que Deus quer falar conosco. O quanto ela está ardendo em você? O quanto essa palavra ainda está falando com você? Quantas vezes você tem derramado lágrimas, molhado as folhas da sua Bíblia? Talvez isso já tenha acontecido. Talvez você teve desejo de rasgar até as folhas dela e comer como alimento, de tão desejoso que você estava da palavra. Agora, o quanto isso está fluindo na sua vida? O quanto você tem sentido a presença de Deus na leitura da palavra? Porque só saber a palavra, meu irmão, aí nós vamos, sabe o que vai acontecer? Se tornar religiosos. A escassez da palavra nos torna religiosos. E aí o mundo vai morrer de fome. O mundo está morrendo de fome por isso, José, por escassez da palavra. Josué é responsável pela semana da Bíblia. Nós falamos muito da Bíblia, as pessoas se reúnem, elogiam. Ah, que poderia ser todo mês isso. Mas o quanto a palavra de Deus está fluindo em nós, ao ponto daquele que está perdido, daquele que está sem esperança, daquele que está com o casamento arrebentado, com aquele que está condenado à morte pela doença, você chegar e dizer uma palavra viva, verdadeira, eficaz, uma palavra de Deus para mudar a história daquela pessoa. Assim como Pedro e João disseram para aquele paralítico: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. É essa palavra que a igreja tem que ter. É esse poder que tem que fluir de nós quando a palavra está em nós. Jesus disse: olha, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. A igreja tem que ter a palavra de Deus. Mas não é conhecimento, é poder dela. Isso só se tem quando nós estamos fluindo pelo Espírito Santo. Não é uma leitura no fim de um dia para você cumprir um compromisso religioso. Não, eu tenho que ler. Não é aquela palavra que de manhã você acorda e diz assim: olha, eu vou abrir a Bíblia aqui, o que sair é para o meu dia.
Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oh, amém, estou garantido nesse dia. E vou sair de casa. Isso aí o mundo faz com signo. Saber se é o dia dele, o número dele, a cor dele. Eles fazem isso. Se vai ser bem sucedido no amor, no trabalho, vai ser próspero. O crente não. Ele anda na palavra. A palavra do Senhor flui no seu coração. Seja qual for a palavra. Não é uma caixinha de surpresa que você tira lá suas promessas. Não, a palavra de Deus, ela flui porque ela é uma obra do Espírito Santo. Aleluia. Foi o Espírito Santo que inspirou homens de Deus a escreverem essa palavra. E ela é uma palavra nova todo dia. Ela vem de uma maneira especial para mim e para você. Todo dia Deus tem algo para nós. Como está o nosso relacionamento com essa palavra? Desperta da escassez da palavra, igreja. Vamos nos despertar. Oséias diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E não é um conhecimento de saber de Gênesis, Apocalipse. Conhecimento do poder que essa palavra tem. E de que pode mudar uma família, uma história, uma vida, uma nação, um povo. Quarto, o perigo de perder a visão. Quanta gente está com a visão turva. Tinha uma visão das coisas de Deus, uma alegria de servir ao Senhor. Puxa vida, Deus me chamou e eu quero fazer aquilo que Deus me chamou. A visão de que Deus tem um propósito para a minha vida e eu quero cumprir esse propósito. Antes tinha uma visão de ser alguém que no louvor seja um canal de bênçãos, adorando a Deus. Alguém que um dia foi separado para o diaconato da igreja. Puxa vida, eu tenho uma visão de servir a Deus nesse ministério. Alguém que foi chamado para o presbitério da igreja. Que maravilha, eu quero servir a Deus nesse ministério. Alguém que foi chamado para o pastorado da igreja. Eu quero servir a Deus nesse ministério. Alguém que foi chamado para o social, para a visitação, para a intercessão. Eu quero. A visão estava clara, mas no decorrer do tempo a visão foi turvando. E aí vai deixando. Eu não quero mais. Tá difícil. Eu não quero ser mais diácono, eu não quero ser mais diaconisa, eu não quero mais ser presbítero. Como se Deus estivesse no segundo plano na sua vida. E Deus continua sendo soberano, glorioso e poderoso. Eu contei e vou repetir. Eu sou filho de pastor. Vivi a vida toda numa casa pastoral. Nasci, meus pais eram pastores. Mas na caminhada de um filho de pastor, a gente vê muita coisa. A gente vê injustiças. A gente vê acusações. A gente vê abandono. Eu vivi isso. Para todo mundo que perguntava para mim, eu dizia: nunca quero ser pastor. E se você olhar na história, são poucos filhos de pastores que se tornam pastores. Puxa na sua memória, e se você conhece. Por quê? Porque a gente convive com isso. Pastor, ele está na boca do povo. Eles não conhecem a história, mas falam do pastor. Se o pastor coloca uma roupa boa, diz: olha o pastor na moda. Olha o pastor querendo ser jovial.
Olha a roupa do pastor, da mulher do pastor, do filho do pastor. Se o pastor mora numa casa boa, o pastor é orgulhoso. Enquanto os membros estão lutando para ter uma casa própria, olha o pastor aonde que ele mora. Se o pastor troca de carro, certamente ele roubou, porque ele não teria um carro como esse. Eu cresci nesse ambiente, disse: eu não vou ser pastor, nunca vou ser pastor. Eu quero que os meus filhos sejam normais, a minha esposa seja normal, ela tenha nome, meus filhos tenham nome, porque a mulher do pastor, ela perde o nome, ou é pastora, ou é a mulher do pastor. O filho do pastor não tem mais nome, é o filho do pastor, é a filha do pastor. Eu dizia: eu não quero ser pastor. Eu não quero isso para mim, não quero isso para minha filha, não quero isso para o meu filho, não quero para minha esposa. Eu quero ter uma vida normal. Mas o que a minha visão estava turva. Eu estava olhando apenas para as condições humanas, das dificuldades de um ministério, de onde se vai, o que se faz. Se o pastor está fazendo um exercício, olha, o pastor está mal intencionado, ele está querendo alguma coisa, porque começou a fazer exercício. Se a mulher do pastor começou a fazer exercício, olha, alguma coisa está errada, porque a mulher do pastor quer fazer exercício. Como se a gente não fosse ser humano. Isso turvou a minha vida por muitos anos. Deixou minha vista turvada. Eu dizia: não quero para minha vida. Mas sabe o que aconteceu? Quando a minha visão estava turva, eu não conseguia enxergar. Deus me chamou e disse: olha, pode o mundo acusar, pode ter as perseguições, injustiças, acusações, mas eu quero te dizer que o meu Espírito está contigo por onde você estiver. A minha visão se abriu e eu disse: Senhor, eu estou aqui, e eu louvo a Deus e só me arrependo de não ter sido antes, mas eu sei que um Deus tem todo o tempo certo, Ele não atrasa, Ele não adianta. Ele me chamou, abriu minha visão, e hoje eu estou aqui, e o Espírito Santo está comigo. Como é que está a sua visão? Você está olhando apenas para as dificuldades, as lutas, quem não gosta de você ou quem te acusa? Que nessa noite o Senhor te trouxe aqui para abrir a sua visão e dizer: o meu Espírito está com você. Para encerrar, a essência do tempo. Tempo é importante demais. Tempo é importante demais. 1 minuto pode mudar uma história. Me permita, os familiares que estão aqui, mas 1 minuto mudaria a história do Marcelo Rocha. Se ele tivesse atrasado 1 minuto, não cruzaria com aquele veículo naquele lugar, numa avenida tão grande, tão larga. Foi no exato momento do acidente, o carro colidindo com a sua bicicleta. 1 minuto a mais ou a menos mudaria a história dele. O tempo não volta mais. Como é que nós estamos na essência do tempo? Coloca aí para mim, Rafael, Ageu, capítulo 1, versículo 2. Vocês já leram aí
profeta Ageu. Eles estavam na Babilônia, cativos, e voltaram do exílio, não é? E aí, quando eles voltaram, olha o que diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por que isso? Porque eles estavam preocupados em construir a casa deles. Eles chegaram com alguns recursos da Babilônia e começaram a cuidar daquilo que era deles, fazer a casa, organizar, detalhes. E a casa do Senhor foi ficando como se não tivesse importância. Deus foi ficando em segundo plano. Será que é diferente do que acontece com a gente hoje? Será que Deus é prioridade no nosso tempo? Será que é? Será que Deus tem sido prioridade no nosso tempo? Ou nós estamos como aquele povo que, ao voltar do exílio, começaram a pensar em si só, como ganhar dinheiro, como juntar recursos, como produzir, como crescer, como prosperar? Será que é diferente de nós, que ficamos doidos para crescer cada dia mais, como se lá fora o povo desse valor para isso? Dá nada, ilusão. Se olham para você com alguma coisa de valor, olham com ar crítico, e a gente acha que está fazendo muito. E aí, Deus vai ficando terceiro, quarto, quinto plano. Primeiro as minhas coisas, a minha empresa, a minha casa, os meus negócios, correria, eu preciso ganhar dinheiro. A Bíblia diz que teve um homem que fez isso, plantou bastante, aí ele colheu bastante, e aí ele colheu bastante, olhou assim para os seus celeiros e diz: olha, eu não vou conseguir armazenar tudo que eu colhi nesse celeiro, eu vou ter que fazer outro. Aí foi lá, fez celeiros grandes, silos, né, para armazenar as coisas. Aí sentou, acho que na varanda da casa dele, e começou a olhar para aqueles galpões, né, armazenados, guardando tanta coisa. Agora a minha alma vai regalar. Que beleza, olha, trabalhei bastante. Aí vem uma voz e diz: louco, hoje mesmo pedireis a tua alma, o que tens, para quem vai ficar? E não é isso que acontece com a gente deixa às vezes a família, perde tanto tempo de uma oportunidade de ficar com o filho, com o netinho, de servir a Deus, de ser usado por Deus, de ser usada por Deus. Um dia você assumiu um compromisso com Deus, fez um juramento com a mão na Bíblia, e de repente as coisas vão tomando conta de você. Aí você vai sim, cada dia mais, eu preciso, agora eu tenho uma, agora eu preciso ter duas, eu ganho isso, não, eu preciso ganhar mais. E aí a essência do tempo que era para Deus, foi para isso que Ele te criou, para a glória dEle. Aí você quer para você a glória. É isso que estava acontecendo com esse povo, e Deus chama a atenção: e a minha casa, vocês não vão construir, não. Vocês só pensam em vocês. Será que isso não está acontecendo com a gente? Dia de culto, não, eu tenho que terminar o meu serviço aqui. Eu cantava, não vai dar para cantar mais porque eu tenho muito serviço. Eu era ministro, agora está difícil de eu ocupar o meu cargo ministerial. Estou muito cheio de serviço. Desperta, louco. Se hoje pedir a tua alma, o que tens, para quem vai ficar?
Deus nos ama de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus nos ama de tal maneira que nos trouxe aqui para ministrar essa palavra ao meu e ao seu coração. Desperta, desperta. Ele nos ama de tal maneira que Ele nos trouxe aqui para dizer: eu não quero que você se perca. Eu não quero ver você perdida, você perdido. Eu te trouxe aqui porque eu te amo e quero ministrar ao seu coração. Eu quero dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor ministrou ao meu coração. Creio que o Senhor ministrou no coração da minha esposa, no coração da minha filha, do meu filho, da minha nora, dos meus sobrinhos, da minha irmã, do meu cunhado que está aqui. Mas pela tua misericórdia, ó Pai, não deixa Satanás roubar essa semente que foi lançada nessa noite. Para que ela possa germinar e dar bons frutos para a tua glória na vida da tua igreja. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.